15 de setembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Joelson Sampaio falando sobre taxa de câmbio, continuando com o tema iniciado na semana passada. O economista Roberto Luiz Troster analisando como a crise na Argentina pode afetar o Brasil, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Martins de Oliveira. Estamos no ar. SIMP, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Como a atual crise na Argentina pode afetar o Brasil? Acompanhe as explicações do economista Roberto Luiz Troster. A Argentina estava indo bem, perspectivas de crescimento, de inflação em queda, de emprego em alta. E aí esse ano vieram 3 eventos na contramão. O primeiro deles foi uma quebra de safra de 30%. Foi a pior quebra em mais de 50 anos. O segundo problema foi essa alta dos juros americanos, combinado com os problemas na Turquia, que quando uma economia fragiliza, os olhos se voltam para todas as outras. E uma terceira foi uma perda de apoio político do presidente Macri por conta da lei do aborto, teve muitas oposições, os casos de corrupção, Macri não tem nada a ver, mas a oposição está muito envolvida, então ele se fragilizou economicamente e o país se fragilizou politicamente. O dólar, que é um termômetro muito importante da política e da economia na Argentina, que estava no patamar de 20 pesos por dólar, disparou para o nível de 30. Macri fez o que tinha que ser feito. Isso foi em maio, ele foi ao Fundo Monetário Internacional, fez um aperto fiscal. Aí outros problemas se agravaram nos últimos 3 meses e o dólar deu mais um disparo e foi de 30 para 40 pesos. Mais uma vez, Macri fez o que o livro-texto manda. Foi para o FMI, conseguiu mais dinheiro, reduziu o número de ministérios, fez um aperto, preocupado sempre para não ter impacto na parte social. O dólar já se estabilizou lá e deve começar a cair nos próximos dias, semanas. E como é que isso afeta o Brasil? Bom, afeta de 3 maneiras. Primeiro, pelo canal comercial. A Argentina vai crescer menos, crescendo menos, ela importa menos do Brasil, menos turistas argentinos vêm visitar o Brasil. O segundo canal é pelo canal financeiro. O canal financeiro, os investidores, quando vem problemas nos países, ficam mais arredios, então menos recursos, ou demora de recursos para vir ao Brasil. E o terceiro é via expectativas, quer dizer, as coisas vão lá, todo mundo fica receoso aqui. E o canal de comércio é um pouco mais forte, mas deve se reverter já a partir da virada do ano. Na medida em que o presidente Macri consiga estabilizar o dólar, e o dólar já dá sinais de que já está numa trajetória de queda, as expectativas dos fluxos financeiros devem deixar de ter impacto negativo e voltarem a ser positivos. Então, é para ficar de olho nos hermanos, mas torcer por eles e com certeza eles vão se dar muito bem nessa crise. Continuando com o tema da semana passada, o professor Joelson Sampaio fala mais sobre as variações do câmbio e como isso afeta a vida das pessoas. Acompanhe. Agora vamos entender um pouco o que leva, no caso, a gente ter um câmbio tão desvalorizado nesse momento. A gente pode dividir em 2 frentes ou 2 causas principais. Uma nossa, interna, ou seja, caseira, que é principalmente a questão da eleição. Vale lembrar também um pouco do desgaste do governo, final de governo tem, ou seja, um governo que está acabando de alguma forma muito desgastado, e tem a questão das eleições muito abertas. Se a gente voltar no tempo e olhar outros períodos, a gente também tinha esse efeito. Geralmente perto de eleição, o dólar ele se valoriza, ou seja, ele fica caro,
em relação ao real e isso acaba afetando a gente. Então a questão da eleição ajuda a explicar o dólar que a gente está vendo hoje, ou seja, esse câmbio desfavorável para o brasileiro, principalmente aquele que importa. E não só isso, a gente tem um cenário externo também que afeta todos os emergentes, né, que é a questão da economia americana. Primeiro, expectativa de aumentar a taxa de juros, né? Então se ela aumenta a taxa de juros, isso acaba desvalorizando ainda mais nossa moeda. E também a questão da Turquia. E a gente observa que quando a gente tem esse conflito Estados Unidos-Turquia, a própria economia da Turquia indo mal, a gente também tem um reflexo para todos os emergentes, né? Se a gente olhar a Argentina também tem passado por momentos muito ruins em relação à questão econômica. Ou seja, somados a questão interna com a questão externa com a questão interna, a gente acaba tendo um câmbio muito desfavorável para o brasileiro. Vale lembrar que em economia tudo tem os dois lados. Para quem exporta, está sendo positivo porque o produto brasileiro está ganhando competitividade, ou seja, está ficando mais barato lá fora, porque se o dólar, no caso, fica mais caro para a gente, quer dizer que em reais os produtos que o Brasil exporta de alguma forma aumentam a competitividade via preço. É isso, pessoal. Agora o que a gente espera é que esse câmbio volte a um patamar muito mais acessível para que todos possamos de alguma forma ter impactos e resultados melhores, não só para o dia a dia da economia, mas também pensando na estabilidade econômica do país. Terça-feira, dia 11, aconteceu no Centro Histórico e Cultural do Mackenzie o lançamento do livro Manual de Direito Tributário dos professores Edmundo Medeiros e Andréia Escapim. Trata-se de um manual introdutório ao direito tributário, fruto da experiência pedagógica dos autores. Parece inacreditável que a nossa tentativa de apresentar o nosso sistema tributário de uma forma simplificada resulte num livro de 800 páginas. Mas essa é a realidade brasileira. Uma realidade em que a tributação não foi feita para favorecer, para simplificar a vida do pequeno empresário, do microempresário. Essa é uma luta constante, muito provavelmente não é uma luta que será vencida em pouco tempo, mas continuamos à frente com esse objetivo, com o objetivo de apresentar ou de converter o nosso sistema tributário num sistema que seja amigo, principalmente da microempresa, do pequeno empreendedor. Um diferencial do Manual de Direito Tributário é a aproximação com o direito europeu, uma comparação que é feita de alguns institutos, justamente para preparar os aplicadores do direito, os advogados, as pessoas os pesquisadores, preparar essas pessoas para, conhecendo o direito, né, o direito tributário, os tributos, a tributação como se dá em outros países, sobretudo na União Europeia, conhecendo um direito que é mais próximo, que é semelhante ao de outros países, fica mais fácil para o Brasil atrair essas pessoas e assim se desenvolver cada vez mais. O Vaticano é, para a grande maioria da população mundial, apenas o local no qual reside o Papa e que só vivem padres e religiosos. Mas não é bem assim. Mesmo com uma população estimada de menos de 1.000 habitantes, o menor estado do mundo consegue manter um campeonato nacional de futebol. O torneio, que existe desde 1973, conta com 10 equipes. São funcionários de cada repartição que defendem suas equipes. Todos os jogos disputados acontecem em um campo de grama sintética próximo ao Oratório de São Pedro. Essa, você sabia? No último dia 11 de setembro foi lançado na sede da APA-Magis, Associação Paulista de Magistrados, o livro Processo Societário 3, coordenado pelos professores Flávio Yarchel e Guilherme Setoguchi Pereira. O livro é uma coletânea de textos sobre o tema, assinado por diversos autores. Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente a presença do SINP, que sempre prestigia os nossos lançamentos. E o lançamento de hoje é um livro chamado Processo Societário, volume 3, que conta com mais de 30 artigos de diferentes
professores, juízes, desembargadores, advogados, que trataram nessa obra sobre temas de interface entre o direito processual e o direito comercial. Então é uma obra já que vem sendo lançada desde 2012, né, um primeiro volume, depois houve um segundo volume em 2015 e agora esse terceiro volume que conta com esses artigos que eu mencionei e que tem uma preocupação prática, não apenas acadêmica, mas prática, de tratar temas que são de interesse do empresariado e de como essas questões societárias são tratadas pelo judiciário em arbitragem. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jaime de Oliveira, presidente da AMB. Agora vamos descobrir o que é a AMB. Presidente, é um prazer tê-lo conosco. O que vem a ser a AMB? Cúrio, primeiro uma honra muito grande participar desse programa. Muito obrigado. A Associação dos Magistrados Brasileiros, ela é a maior entidade da magistratura brasileira, uma das maiores entidades do mundo, congrega cerca de 14 mil juízes das esferas estadual, federal, trabalhista e militar. E completará, em 2019, 70 anos de atuação em favor da democracia e da justiça brasileira. Nesta semana se comemoram os 69 anos de existência da AMB. Parabéns em seu nome para toda a magistratura. Obrigado. Agora, qual é a importância, na sua avaliação, das instituições no processo democrático? Fundamental. Uma sociedade, nós podemos dizer, ela é mais avançada, menos avançada, mais sólida, de acordo com a solidez das suas instituições. É fundamental para a evolução da democracia, mas não só da democracia, de um país, de uma economia, de uma força, de uma nação, que as suas instituições sejam sólidas, sejam permanentes, sejam seguras. E no caso específico da magistratura brasileira, do Poder Judiciário, nós temos assistido nos últimos anos, é uma instituição que tem enfrentado grandes dificuldades, grandes, eu diria, embates, mas tem se saído muito bem. O Poder Judiciário tem dado sustentação ao Brasil, o Poder Judiciário tem mantido de maneira muito firme a solidez da nossa democracia. Não tem sido fácil, nós podemos olhar, se olharmos um pouco aí para trás, vamos ver que desde o mensalão, o Supremo, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem enfrentado grandes julgamentos e grandes desafios, né? E tem se saído bem. É lógico que nós podemos, enquanto cidadão, concordar com uma decisão, não concordar com outra, achar que acertou, achar que errou, mas o fato é que a justiça brasileira tem, nesse momento ímpar da nossa democracia, que está completando 30 anos, tem se saído bem e tem mostrado a força e a grandeza da magistratura brasileira. Indiscutivelmente, o Judiciário tem sido um grande protagonista do processo democrático. Isso é indiscutível. Agora, na sua avaliação, qual a importância do Judiciário em relação ao bem-estar da sociedade, à coletividade, além do aspecto democrático? Olha, nós costumamos às vezes olhar o judiciário pensando às vezes nos grandes julgamentos do Supremo que falávamos há pouco. Mas o fato é que os 18 mil juízes brasileiros hoje em atividade, eles estão nas suas comarcas cuidando de cada situação em particular de cada brasileiro. Nós temos hoje na justiça brasileira quase 90 milhões de processos em andamento. São cerca de 25 a 26 milhões de novos processos por ano. E a magistratura tem julgado mais ou menos este número. Inclusive, acabou de sair um relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, esse relatório se chama Justiça em Números, que revelou que o ano passado, o ano de 2017, foi o ano em que a magistratura teve a sua maior produtividade. E não há paralelo com nenhum outro judiciário do mundo em termos de produtividade da magistratura brasileira. Então, e se nós olharmos nesses últimos 30 anos, o trabalho
que o Poder Judiciário fez, e quando a gente fala Poder Judiciário, estou falando de juízes e servidores da Justiça, Sim, claro. Nós tivemos aí papel fundamental em várias questões. No âmbito de família, por exemplo, o Judiciário muitas vezes se adiantou aquilo que depois virou uma lei, especialmente na família, né? A questão da união estável e vários assuntos relacionados a esse campo. Hoje, com a violência doméstica, o combate à violência doméstica, o Judiciário tem um papel de destaque na questão do sistema penitenciário. Então, são muitas as atuações dos juízes brasileiros, algumas que não têm, às vezes, essa divulgação, mas o juiz está ali trabalhando em favor da sua comunidade. Isto, sem dúvida, se refere ao desenvolvimento humano e às questões econômicas. Agora, existem grandes desafios ainda pela frente para o Poder Judiciário, especialmente no momento eleitoral que nós vivemos. Qual a sua visão e a importância do Poder Judiciário nesse momento eleitoral? Olha, e especificamente num processo eleitoral como esse que nós estamos vivenciando. Primeiro, eu destaco a atuação dos juízes eleitorais, porque o modelo de justiça eleitoral brasileiro ele é bastante avançado se nós compararmos com outros países. Mesmo países avançados não têm um sistema eleitoral tão desenvolvido como tem hoje o Brasil, sob o comando do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Nós avançamos muito e hoje já é comum para o brasileiro o sistema de urna eletrônica. Agora o TSE começou o sistema de biometria, quer dizer, cada vez mais buscando segurança, acabando com aquele sistema antigo de papel que levantava sempre muitas dúvidas e muitas suspeitas sobre o resultado. Hoje nós temos um sistema seguro e a magistratura brasileira está muito tranquila na condução desse processo. Os juízes desses últimos, especialmente agora na reta final, eles se dedicam 100% a essa questão eleitoral. O povo do Brasil, de modo geral, pode ficar tranquilo com relação à lisura e à condução do processo. Agora, o processo em si ele tem outros desdobramentos, que é a questão política nacional. Mas o Judiciário está muito firme, muito tranquilo, e o que hoje está garantido em lei e na Constituição é o que vai prevalecer para qualquer candidato e em qualquer situação. Os juízes garantirão a aplicação do sistema jurídico brasileiro na sua integralidade, seja nos tribunais regionais, sejam ali nos tribunais regionais eleitorais, no TSE e mesmo no Supremo, se a questão chegar lá. O que nós temos observado é que cada vez mais a tecnologia, junto com o Poder Judiciário, que está se integrando cada vez mais, e cada vez mais juízes mais preparados estão tomando decisões mais rápidas e mais eficazes. Isso é sensação para quem está no lado de fora ou é realmente o rumo que o Poder Judiciário vem tomando no nosso país? Não, acho que não é uma sensação, não. O fato é que, nos últimos anos, o Judiciário, de maneira geral, seja a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho e a Militar, investiram bastante em tecnologia. Os tribunais praticamente estão hoje com um processo digital, ainda existe, nós temos ainda muito processo físico, né? Processo, folha de papel mesmo. Aquilo que já estava em processo físico continuou em boa parte dos tribunais. Mas hoje, o que praticamente entra no sistema digital e aí a velocidade é outra. É lógico que isso levou um tempo de maturação, você tem um tempo de preparação dos juízes, dos servidores, para se acostumar com aquele modelo. E nós ainda não temos um modelo único para todos os tribunais. Se caminha para isso, existe um dos modelos, que é o PJE, que nós chamamos, mas alguns tribunais ainda estão usando sistemas diferentes de digital, né? Estão com sistemas diferentes de processo eletrônico. Mas o fato é que já melhorou bastante, então o resultado é grande. O nosso grande desafio, e essa é a grande dificuldade do Brasil, é que o volume de processos anual é muito elevado, é muito grande. E então você precisa sempre de uma mão de obra também muito grande. O trabalho do Judiciário ele é fundamentalmente um trabalho de pessoas.
são juízes e servidores. Por mais que você digitalize, o nosso serviço, a nossa matéria-prima é o cidadão. Nós lidamos com pessoas, não é? Então haverá sempre a necessidade do contato físico, haverá sempre a necessidade da audiência, da conciliação, da mediação, que aliás são métodos muito incentivados atualmente e que favorecem muito a pacificação social. Porque o objetivo da justiça é pacificar, não é só dar uma sentença e fique como está, não. Claro. A ideia é você pacificar com justiça. E essa ideia de pacificação exige um esforço grande. Não é um trabalho mecânico, não é um trabalho automático. Não é? É um trabalho de reflexão, é um trabalho de envolvimento. O juiz está conectado com a sua comunidade, está conectado com a sua realidade e ele quer dar o melhor de si, e ele dá o melhor de si para um resultado que seja justo. De acordo, lógico, com leis que não são eles que fazem, mas existem normas pré-estabelecidas, mas é um trabalho humano. E a humanização da justiça, se você conhecer um pouco o grande volume de projetos que os juízes desenvolvem individualmente nas suas comunidades, na busca dessa pacificação, você fica estarrecido e a AMB, inclusive, está procurando mostrar esses projetos. Nós assistimos cenas terríveis de assassinato de juízes, de atentado à autoridade instituída propriamente dita. Isto é um movimento crescente ou isto foi pontual na sua avaliação? Preocupação com a segurança é um dos temas mais importantes aqui da nossa gestão e tem sido já há algum tempo. E não só no Brasil, isso é uma sensação em nível mundial. A preocupação com a segurança dos magistrados ela é permanente. Nós temos, recentemente, o CNJ divulgou um número, o Conselho Nacional de Justiça, mais de 100 magistrados sob risco, sob ameaça, é um número alto para os padrões brasileiros. Mas, na verdade, um país que mata mais de 50 mil pessoas por ano é um volume que revela um estado de guerra silenciosa. O Brasil vive uma guerra silenciosa porque nós temos um número de homicídios fora do padrão, fora da razoabilidade. Isso precisa ser enfrentado. É uma questão política que precisa ser enfrentada. A nós, no Judiciário, cabe a aplicação da lei e, evidentemente, a punição daqueles que são identificados e, eventualmente, processados. Nós estamos ali na retaguarda, nós dependemos do processo, de uma atuação prévia, que é da polícia primeiro, dos órgãos de investigação, mas o Judiciário faz um trabalho muito grande. Agora, a AMB ela tem uma comissão específica de segurança que trata desse assunto e nós estamos tentando, e vamos levar agora ao Conselho Nacional de Justiça, algumas propostas que estão sendo discutidas na comissão para melhorar, porque nós tivemos incêndios em vários prédios nos últimos 12, 18 meses, vários prédios foram incendiados. Às vezes se faz isso para tentar eliminar provas, Claro. né? É lógico que agora isso acaba com o processo digital, porque essas provas vão estar todas nas nuvens, né? Elas ficam num outro sistema, mas provavelmente a criminalidade vai tentar, quem sabe, desenvolver um outro sistema de fraude, porque a criminalidade está sempre tentando avançar nessa área. Mas nós acreditamos que ainda no Brasil se pode trabalhar muito para melhorar a segurança dos prédios e dos magistrados, e não só, e de todo aquele que está no ambiente do fórum. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo passou para um outro sistema, que é um sistema também de segurança tecnológica, que avança bastante, porque antes se pensava que basta colocar lá um detector de metal na porta que está resolvido, e não é. Nós tivemos episódios de advogado que agrediu outro advogado, atirou, não me lembro se foi no advogado, se foi na parte, dentro da sala de audiência. Nós tivemos um episódio que foi muito divulgado também no Foro do Butantã, de uma pessoa que dominou uma juíza e tentou queimá-la, ameaçava ali, aquilo saiu divulgado em toda a televisão na época. Então são vários episódios que chamam a atenção e que exigem dos tribunais, e a AMB cobra isso e está trabalhando nisso, que eles
melhorem o sistema de segurança dos fóruns para proteger juízes, servidores e a comunidade que frequenta aquele ambiente, e também melhore a segurança dos juízes. Nós não podemos permitir que o Brasil chegue, como por exemplo já aconteceu com a Colômbia, onde nós tivemos até juízes sem rosto, porque eles não podiam se identificar se não eram assassinados. Dr. Jaime de Oliveira, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos pleno êxito da sua empreitada, nós chegamos ao final do nosso tempo e numa próxima daremos continuidade a um tema tão importante, mas agradecendo todo o esclarecimento dado a todos os nossos telespectadores. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!